Sabe como é o futebol, né? Às vezes, uma noite só é o suficiente para transformar um completo desconhecido em lenda. E hoje, a gente vai mergulhar na história incrível de José Cadir. Um garoto de 18 anos que, olha, em questão de minutos, realizou um sonho e mudou o destino de um jogo que parecia perdido. A história dele já começa com uma emoção que todo mundo entende. Tá aí, as palavras são do próprio herói. Dá pra sentir o peso, né? Depois do jogo, emocionado, o José Cadir resumiu tudo nessa frase. Simples, mas que diz muita coisa. Mostra a jornada, a luta, tudo que ele passou pra chegar naquele momento de glória. E o centro de tudo é esse número aqui, 2. E não é só por serem 2 gols. É o como ele marcou esses gols. Foram os 2 da virada do Botafogo, os 2 lá nos acréscimos, transformando o que seria uma derrota certa numa vitória, nossa, épica. O palco para tudo isso foi o estádio Newton Santos, dia 18 de novembro de 2025. A situação era a seguinte: Botafogo perdendo em casa para o Sport. Mas aí, a entrada de um jovem panamenho vira o jogo de cabeça para baixo. Placar final? 3-2 para o Botafogo, tudo graças a esse herói que ninguém esperava. E aí, claro, a pergunta na cabeça de todo mundo era uma só. Quem é esse tal de José Cadir? De onde ele surgiu? Para a gente entender essa explosão toda daquela noite, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Acompanhar essa jornada que trouxe ele lá do Panamá para um dos maiores clubes do Brasil. Essa linha do tempo aqui mostra que a aposta do Botafogo nele foi lá atrás. O clube viu ele em setembro de 2024, agiu rápido, amarrou o garoto com um pré-contrato e esperou. Teve paciência por quase um ano até ele fazer 18 anos e poder finalmente assinar o contrato oficial. Agora, o interessante aqui é entender por que essa espera toda. É que, pela lei brasileira, clubes não podem assinar contrato profissional com jogadores estrangeiros menores de idade. Para o Botafogo, isso foi um desafio, né? Como é que se garante um talento desses antes que outro time pegue? A sacada foi o pré-contrato. Com isso, o clube conseguiu investir na adaptação dele por um ano inteiro. Transformou um problema da lei numa vantagem. Então, fica a pergunta: como foi esse período de espera para o Cadir? Imagina só, ele podia treinar, se adaptar ao Rio de Janeiro, mas não podia fazer o que mais queria: jogar de verdade, competir. Foi um teste gigantesco de paciência e, ao mesmo tempo, uma preparação intensa nos bastidores. E essa comparação deixa tudo bem claro. Enquanto um jogador normal da idade dele tá lá jogando, ganhando ritmo, aparecendo para a torcida, o Cadir teve que seguir um caminho totalmente diferente. Esse ano de adaptação, longe dos holofotes, pode ter sido frustrante, claro, mas talvez tenha construído uma força mental, uma maturidade que muito garoto por aí não tem chance de desenvolver. E o que ele fez com esse tempo livre? Ficou parado? Que nada. Ele foi estudar. O próprio Cadir contou que se inspirou num ídolo recente do clube, o Igor Jesus. Ele passava o tempo vendo vídeos, tentando aprender os movimentos, o jeito do Botafogo jogar. Isso mostra uma dedicação, um profissionalismo que vai muito além do treino de todo dia. E aí, quando ele finalmente pôde entrar em campo, mesmo que fosse no time de base, o resultado veio na hora. Em 6 joguinhos pelo Sub-20, 4 gols. Virou artilheiro do time no campeonato. Ele estava mostrando na prática que a espera tinha valido e muito a pena. Beleza, então vamos voltar para aquela noite que mudou a vida dele. Com todo esse histórico de paciência, de bom desempenho na base, o palco estava ali prontinho para o grande momento dele no time profissional. E presta atenção nesse número. Antes daquele jogo contra o Sport, o Cadir tinha jogado, somando tudo, apenas 9 minutos pelo time principal. 9. É um tempo mínimo, não dá para fazer quase nada. O que só torna o que aconteceu em seguida ainda mais inacreditável. O cenário era o pior possível. O atacante titular, Cris Ramos, se machuca, o time tá perdendo o jogo, pressão lá em cima. A pergunta que ficava no ar era essa: o que dava para esperar de um novato, de um garoto com quase nenhuma experiência em campo? E o que acontece a seguir parece roteiro de cinema. O titular sai machucado, ainda no primeiro tempo. O técnico, numa decisão corajosa, ignora as opções mais experientes e aposta no menino panamenho. E ele não só corresponde, como decide o jogo nos últimos suspiros com 2 gols que já entraram para a história do clube. É claro que uma atuação dessas muda tudo. De uma promessa de longo prazo, o Cadir virou uma realidade, uma solução para já. E agora, o que o futuro reserva para ele? Quem analisa o jogo dele destaca logo os atributos físicos. Força e explosão são os diferenciais dele. É aquele talento bruto que não se ensina.
Por outro lado, dizem que ele ainda precisa melhorar um pouco na hora de finalizar, no acabamento das jogadas. Ou seja, é exatamente o perfil que os clubes modernos buscam, um potencial físico gigante, pronto para ser lapidado. Então, a gente encerra com essa reflexão. A jornada do José Kadir é um baita lembrete do poder de um único momento, da importância de ter paciência e de trabalhar quieto. Só o tempo vai dizer se essa noite foi um brilho isolado ou se foi só o primeiro capítulo de uma carreira de craque. Mas uma coisa é certa, essa é uma história que todo mundo agora vai acompanhar de perto.